Beleza, então boa noite, pessoal, boa noite, bem-vindos para todos que estão aqui, quem está assistindo a gravação também. Lembrando para quem está assistindo, no final, vamos enviar a gravação para vocês também, desse encontro e dos outros que já tivemos. Então vamos lá, pessoal. Hoje a ideia aqui, como o próprio vocês devem ter recebido um e-mail, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre a enumeração do AD. Então, a ideia do webinar hoje é mostrar para vocês falar um pouco sobre o AD, o que é o AD, qual a importância do AD em números, tanto do lado ofensivo quanto defensivo. Depois vamos falar um pouquinho, avancei aqui, mas vamos falar um pouquinho sobre enumeração especificamente, por que é importante e como nós podemos fazer essa enumeração. E aí vamos chegar para um dos momentos principais do nosso encontro de hoje, que é onde o Arthur ele vai falar um pouquinho sobre algumas tools de enumeração. Ele vai falar principalmente de uma tool que ele fez, tanto utilizada para enumeração quanto para exploração no Active Directory. Além disso, ele vai falar um pouquinho sobre uma outra tool que ele fez, que basicamente ela é um proxy, ela fica ali no meio da tool que você vai usar para enumerar e o AD, e ela faz uma ofuscação daquelas consultas para tentar bypassar ou evadir detecções ali ou soluções de segurança. E no final vamos falar um pouquinho sobre boas práticas e recomendações, o que você pode fazer para proteger o seu AD. E por fim, teremos um encerramento e vamos abrir para perguntas. Ao longo desse encontro, se você quiser fazer uma pergunta, pode mandar ali no chat, alguém vai te responder se alguém ali estiver disponível, ou mesmo você pode esperar para o final e fazer ali no encerramento. Mas antes de continuar, tem uma coisa que eu gostaria de, só um minuto, passar aqui para vocês de novo. Esse é o nosso, como eu falei, esse é o nosso segundo encontro, o segundo webinar aqui. O primeiro ele foi sobre um tema sobre GitHub, exploração de CI/CD. Aqui está o link para quem não viu ele, vamos enviar aqui no chat. Caso você ainda não tenha visto, salva esse link e vê depois. Foi um webinar bem legal, onde a gente falou um pouco sobre exploração, como utilizar o GitHub Actions para conseguir ter acesso ao AWS, como utilizar esse próprio GitHub Actions para elevar privilégios ali e também manter persistência no ambiente. Então, esse foi o nosso primeiro tema. Acho que o Anderson, já no próprio primeiro encontro, ele falou um pouco sobre o que é esse encontro. No próprio e-mail que foi enviado para vocês, falou um pouquinho sobre o que é esses encontros que nós temos feito. Mas a ideia é que todo mês nós temos pelo menos um desse encontro e cada um seja um tema diferente. Como não temos muito tempo para entrar em detalhes, serão temas, assim, o primeiro foi GitHub, esse vai ser a migração, o próximo provavelmente vai ser alguma coisa relacionada a mobile, depois nós vamos voltar para o AD, vamos explorar um pouco mais o AD, depois vamos falar um pouquinho de Azure, Entra ID, AWS, Google Cloud, e assim por diante, beleza? Então vamos lá, vamos iniciar aqui, vamos passar a palavra para o Arthur, para dar uma visão geral para vocês sobre Active Directory. Bom, pessoal, acho que a maior parte dos que estão aqui já tiveram algum contato com o Active Directory, então esse aqui é bem só para dar uma balizada, né? Mas, basicamente, o Active Directory é um serviço de diretório, né? Então, é um serviço que é utilizado por empresas, principalmente empresas de porte maior, né? De médio, grande porte, também usado por algumas de pequeno porte, mas basicamente a necessidade dele surge quando a empresa começa a ter muitos ativos, principalmente máquinas Windows, né? Tem um parque grande de máquinas Windows, e precisa gerenciar os acessos dos colaboradores nessas máquinas Windows e gerenciar as configurações desses computadores, né? Para que todos tenham configurações uniformes, configurações de segurança, de auditoria, etc, etc. Toda a ideia do serviço diretório é que toda essa gestão seja feita num ponto central, que é o controlador de domínio do Active Directory. Então, um ponto central onde a gente consegue controlar usuários, máquinas e políticas de segurança e de configuração de máquina ali, que porventura a gente precisa enforçar dentro dessa rede corporativa. Tá? Pode passar, por favor, César? A estrutura geral do AD, tá, pessoal? Como vários de vocês sabem, né, mas é legal de dar uma repassada, é uma estrutura hierárquica, né? Então, a gente tem uma árvore, onde a gente tem um objeto raiz, que a gente chama ele naturalmente de domínio, né?
A gente tem um domínio ali que é um ambiente AD, pode ser uma empresa, um pequeno pedaço de uma empresa, em alguns casos, mas no geral uma empresa inteira é um domínio. E embaixo desse domínio a gente tem objetos, né, que são de tipos variados, que representam coisas do mundo real variadas, né? Então alguns objetos são usuários, outros objetos são computadores, outros são grupos, outros são containers que contêm outros objetos ali embaixo. E cada objeto tem um conjunto de atributos, onde são definidos propriedades daqueles objetos. Então, usuários vão ter atributos ali relativos à data de troca de senha, descrição, nome, e-mail, atributos que são usados nessa gestão. Computadores vão ter também ali o nome do computador, descrição, data de troca de senha do objeto do computador, porque no AD, computadores também são objetos que têm senha. E grupos, né, que permitem que a gente agrupe alguns desses objetos. Então, usuários, computadores, a gente pode colocar eles dentro de grupos no AD e criar formas de aplicar configurações referenciando esses grupos, né. Adicionalmente, a gente tem um outro conceito que vem lá do Windows NT, bem antigo lá, que é o conceito da lista de permissões, né? Então, a gente tem uma lista de permissões em todos esses objetos que define quais outros objetos, né, podem fazer coisas nesses objetos. Então, a gente tem ali, por exemplo, um usuário e tem uma lista de permissões nesse objeto do usuário que fala quem pode tomar controle desse usuário, trocar a senha dele, quem pode visualizar coisas desse usuário. A gente tem um computador, a gente vai ter ACLs ali naquele computador também, indicando quem pode alterar propriedades desse computador, por aí vai. E isso, dentro da árvore, é um ponto muito crítico para a gente, porque é um ponto que muitas empresas não ficam tão ligadas na gestão desses ACLs, e cada objeto da sua árvore, às vezes você tem uma árvore com 100 mil objetos, ou 1 milhão de objetos, cada objeto tem uma lista de controle de acesso, que tem ali as permissões ali, como se fossem permissões do Windows, relativas a quem pode fazer o quê sobre esse objeto. Muito importante esse ponto, que muitas vezes a gente vê que o ambiente pequeno, ele tem poucos usuários, etc., está tudo bem gerido. À medida que o ambiente vai crescendo, essas ACLs vão ficando fora de controle, e às vezes os administradores vão colocando privilégios específicos ali, em objetos específicos, e acabam criando caminhos de ataque, que depois a gente vem explorando com uma série de ferramentas aí, que a gente consegue enumerar e explorar esses caminhos. Outro ponto muito importante que a gente tem no AD, que é chave, e muitos de vocês já devem ter entrado muito em contato, né, é a questão das GPOs, né? Então, a gente quer poder governar todas as configurações das máquinas do nosso ambiente. Quando a gente fala de configurações, a gente está falando desde o papel de parede do usuário, até o tempo que a sessão dele fica ligada quando a máquina está em inatividade para ele ser deslogado, até políticas de protocolos de segurança, quais protocolos de autenticação são permitidos naquela máquina, e por aí vai. Todas as configurações do Windows, em geral, a gente tem formas de governar elas usando GPOs. E essas GPOs podem se aplicar ou numa unidade organizacional, que é um tipo de objeto AD que contém um pedaço da estrutura departamental ali da empresa, ou num domínio, ou num conceito antigo que chama um site, né, que seria tipo um agrupamento de ativos numa mesma rede. Hoje em dia não é muito usado, geralmente se usa mais a aplicação em domínios e unidades organizacionais, mas é importante a gente saber desse ponto também, porque a maior parte dos gaps que a gente vê em AD, muitos deles podem ser corrigidos via GPOs, né, e às vezes alguns surgem por causa de GPOs, e às vezes também a gente tem a exploração de GPOs. Então, se um atacante consegue criar uma GPO, modificar uma GPO existente, muitas vezes ele consegue executar comandos no ambiente inteiro, pode ser um ransomware, pode ser coleta de informações para exfiltração e técnicas variadas aí. Então, a gente tem esse panorama geral. Tem muito mais coisa, tá, pessoal? Mas é só panorama geral do tipo de coisa que a gente está interessado em enumerar quando a gente começa um teste, porque cada um desses itens é muito importante para a gente entender, para a gente poder montar os nossos caminhos de ataque e decidir como que a gente vai executar um caminho de movimentação lateral ou de escalação de privilégio. Então, às vezes, eu preciso entender a estrutura do AD primeiro, para eu saber de qual computador eu consigo ir para qual usuário consegue tomar controle de qual tipo de objeto, qual usuário conseguiria executar um exploit de uma vulnerabilidade, por exemplo, coisa do gênero, e quais grupos existem na empresa também fornece muita informação para o atacante quando ele está começando a enumerar um ambiente AD, porque toda
a estrutura de permissões da empresa geralmente está codificada nesses grupos. Então, não só os grupos nativos de AD, que a gente pega lá Domain Admins, Enterprise Admins, Backup Operators, coisas do gênero, também muitos grupos com nomes da própria empresa ajudam a gente a entender. Então, às vezes a gente tem grupos que falam, tipo, usuário do suporte, usuários de acesso a servidores, de infraestrutura, e a gente sempre, quando começa o teste, a gente tenta entender isso ao máximo, como é que são essas nomenclaturas que são usadas por cada empresa, como que a empresa coloca usuários em grupos, quais os grupos têm mais usuários e mais privilégios, porque isso ajuda a gente a bolar os caminhos que a gente vai tentar depois, até por fora do AD. Então, às vezes a gente tem grupos que definem acesso a aplicações, a gente tem interesse em aplicações específicas, em acessar aplicações específicas, a gente vai querer entender quais grupos que dão privilégios específicos nessas aplicações, para que a gente possa alvejar esses usuários nos passos seguintes. Acho que para a introdução tá bom. E outro aspecto muito importante também, que a gente considera muito, né, quando a gente começa a fazer esse procedimento todo de teste de invasão e enumeração no ambiente de AD, é a questão de florestas, tá? Então, isso aí é um ponto que muitas empresas não dão a devida atenção, porque é um ponto técnico um pouco mais complicado, mas muitas empresas que elas chegam em determinado tamanho, né, então a empresa ali ela é uma pequena empresa, ela tem um ambiente AD. Ela é uma média empresa, ela tem um ambiente AD. A empresa começa a faturar muito dinheiro, a empresa começa a pensar em adquirir outras empresas ou montar parcerias com empresas terceiras, etc. E aí, quando ela vai fazendo esses processos de M&A, ou fechando parcerias com empresas terceiras, fechando VPN, site do site, etc., ela tem interesse de montar confianças entre domínios. Então, ela gostaria que usuários da empresa parceira ou da empresa adquirida, eles possam usar ali os usuários deles para se autenticar nas máquinas deles, da empresa original, ou vice-versa, né? Então, ela pode querer que os usuários dela, acessem o ambiente AD de uma outra empresa. E aí a gente tem uma série de relações de confiança que podem ser estabelecidas entre esses domínios, que criam para o atacante, criam formas de você pular de um domínio para o outro, né? Então, se o usuário do domínio da empresa A consegue acessar a empresa B e eu comprometo esse cara por um phishing, por um malware ou por qualquer método que seja, eu consigo estudar como é que funcionam as confianças e obter um acesso no domínio B. Não quer dizer que depois eu vou ter facilidade em ter privilégios no domínio B, mas só de a gente conseguir logar no domínio B, a gente já tem alguma coisa. Depois a gente enumera o domínio B, faz todo esse processo novamente, e a gente consegue, em muitos dos casos, elevar privilégio também no domínio B, e aí a gente vê que ele tem uma relação com o domínio C, e aí a gente consegue andar em todos esses domínios, e em muitos dos casos que a gente já pegou, que tem múltiplos domínios de empresas parceiras ou adquiridas, a gente consegue levar privilégio em todos os domínios que estão naquela floresta. Então, isso é um ponto bem interessante, é difícil de configurar, muitas pessoas configuram errado ou deixam que a configuração se torne errada ao longo do tempo. Beleza? Passar para você. Beleza, valeu. Arthur, agora Obrigado, uma coisa pessoal. que eu quero falar para vocês assim, é sobre a importância do AD em números. O Arthur ele já explicou um pouquinho, né, deu um overview ali sobre o AD especificamente, mas para vocês entenderem por que é importante estudar o AD, ou por que é importante você entender o AD, seja você Red Team, ou seja você Blue Team, na perspectiva do Blue Team, eu trouxe alguns dados aqui. Isso aqui são dados internos. Eu entrei na Pacific, era 2017, era no final de 2017. Eu peguei todos os testes que nós fizemos da Pacific desde 2017 até hoje. Todos os testes que foram TDI, né, um teste de invasão black box, ou a nível gray box, né, onde você tem algum nível de acesso na rede ali, e fui fazendo um cálculo ali. De todos esses testes que nós pegamos, 70% desses clientes, eles utilizam AD. E desses 70%, 90% deles nós conseguimos elevar privilégio de alguma forma ali dentro, seja viramos domain admin, administrador do domínio, viramos enterprise admin ali, administrador de todo o ambiente, ou elevamos privilégio para um grupo mais privilegiado, por exemplo, administrador de servidores ou algum outro grupo ali administrativo. E por fim, de todos esses testes, 90% dos ambientes que utilizavam AD, explorar o AD foi essencial para a gente atingir os nossos objetivos. Por quê? Como vocês sabem, vocês que são clientes, que estão mais próximos da Pacific sabem,
Um dos nossos diferenciais é a gente explora seu ambiente, mas nós tentamos atingir objetivos de negócio, ou seja, a gente tenta replicar o que um atacante faria no ambiente de vocês, e ao replicar isso, nós tentamos atingir algum objetivo que vai afetar o seu negócio de alguma forma. E normalmente, quando o ambiente utiliza um AD, explorar o AD é essencial, é um dos passos ali para atingir aquele objetivo. Por exemplo, seja, meu objetivo como atacante é vazar dados privilegiados dos seus clientes, eu vou usar o AD para isso. O meu objetivo é transferir dinheiro, né? Você é uma fintech, você é uma empresa financeira, meu objetivo é transferir dinheiro aí de você para fora, para minha conta pessoal. Eu vou utilizar o AD, se sua empresa utiliza o AD de alguma forma. Se o meu objetivo é fazer alguma fraude financeira, uma fraude fiscal, etc., explorar o AD vai ser um dos caminhos. Alguns dados externos, né? 95% das 1.000 maiores empresas, eles utilizam AD, isso foi uma pesquisa feita ali. Na verdade, das empresas, as 1.000 maiores empresas dos Estados Unidos, né? Que é a Fortune 1000 ali, né, Fortune 1000 ali. Eles utilizam AD. Atualmente, no mercado hoje, existem mais de 10 certificações ofensivas relevantes que cobrem o AD. Por exemplo, o OSCP, né, o OSCP, que é uma das mais relevantes da Offensive Security, ela cobre muito o AD. A CTPS do Hack the Box, ela cobre o AD. A SCPPT, da antiga Learn Security, agora cobre o AD. A CRTP, o foco dela é totalmente 100% focada no AD. A CRTO também, ela é focada no AD, só que com um foco muito mais Red Team, através de um servidor de comando e controle. E existem diversas outras, CRT, CRTM, eu acho, CRTA, CRTS, CRTL, etc. Existem N outras certificações relevantes e todas focadas em AD. E o AD é um dos caminhos mais explorados para ataques de ransomware. Por exemplo, existe um grupo chamado Lockpick, vocês já devem ter visto ele falando bastante deles em algumas notícias aí. Eles são um grupo de ransomware as a service, né? Aí esse grupo ele cria uma plataforma que vende o ransomware ali para algum outro grupo que vai utilizar o ransomware deles e vai atacar as empresas aí. E das técnicas utilizadas pelo Lockbit é basicamente explorar AD. Então, o AD é um dos caminhos mais explorados em ataque de ransomware. Se o grupo quer encriptar a sua empresa, ele provavelmente vai explorar o AD. Então, esses são alguns números que eu trouxe para vocês verem por que entender o AD ali é importante. Beleza. Agora eu vou falar um pouquinho sobre enumeração. O próprio Arthur ele já falou um pouquinho sobre isso, né? O que é essa enumeração? A enumeração nada mais é do que o ato do atacante ou qualquer um que esteja ali coletar o máximo de informações possíveis. Dentro do Active Directory, a enumeração é um dos passos principais ali para qualquer operação de Red Team ou que seja um atacante real ali. Se o atacante caiu dentro da sua rede de alguma forma e você utilizar AD, ele vai enumerar o seu AD. Isso é certeza. Ele vai precisar enumerar o seu AD. Porque ele precisa atingir os objetivos dele, igual eu comentei. Porque a partir dessa enumeração do AD, o atacante ele vai conseguir identificar informações para ele entender o ambiente geral, para ele desenhar caminhos viáveis para ele levar privilégio, para ele se movimentar lateralmente, e até mesmo manter persistência no ambiente. E mesmo sem privilégios nenhum, ele precisa dos menores privilégios possíveis. O atacante ele vai conseguir enumerar o seu AD. Então, por isso que a enumeração é importante. Por isso que é importante a gente entender o que é a enumeração, como fazer ela e como proteger contra essa etapa do teste. Para o atacante, na hora que ele quer enumerar ali o seu ambiente, ele vai procurar alguns tipos de informações específicas ali, de alguns objetos específicos, como o Arthur mesmo já falou. Por exemplo, o atacante ele quer saber quais são os usuários do seu ambiente, o atacante quer saber quais grupos existem no seu ambiente, quais são os ACLs, quais são as listas de permissões que existem dentro dos seus ambientes, quais são os GPOs que estão ali, quais são os servidores ou workstations que estão ali dentro. Se existem grupos privilegiados, claro que existem, quais são esses grupos. Se existem usuários SPN, né, usuários de serviço, Service Principal Name ali, quem são os domain controllers, qual é a política de senha do seu ambiente, quais são os file servers e etc. Então, existem diversos tipos de informações que os atacantes eles vão querer saber ali.
E aí entra no momento divertido da nossa apresentação aqui. Eu vou fazer uma apresentação prática para você, uma demonstração. Compartilhar minha outra tela novamente. Qual que é a minha ideia aqui nessa apresentação? Vou mostrar para vocês algumas maneiras que eu utilizava para enumerar o AD, o Active Directory, há anos atrás, quando eu comecei aqui na Pacific em 2017, e como isso foi evoluindo ao longo do tempo. Né? E, em paralelo, vou contar alguns casos interessantes aí. Quando eu comecei na Pacific, eu fiz o meu primeiro teste, foi numa empresa, isso foi em 2017, no final de 2017, lá para outubro, novembro, por aí. Eu testei uma empresa, e essa empresa ela usava o Active Directory. Ao explorar essa empresa, nós fizemos um ataque de engenharia social física, onde nós acessamos essa empresa fisicamente, entramos no hack, onde a empresa tinha os servidores, onde tinha aqueles suítes dela, etc. Plugamos um equipamento lá, um Raspberry, dentro da rede dela. Aquele equipamento ele recebeu um IP, que foi atribuído via DHCP ali, e o nosso equipamento ele se conectava em uma máquina nossa via um módulo 3G ali. Então eu tinha acesso a esse equipamento. Com acesso a esse equipamento, eu fiz um scan na rede, encontrei um Tomcat, que é o servidor web ali, e o Tomcat estava vulnerável, eu explorei uma vulnerabilidade desse Tomcat e consegui executar comandos remotos dentro desse servidor. E ao executar comandos remotos desse servidor, eu percebi que esse servidor estava rodando com usuários de domínio. Ele era um usuário de domínio, porém ele não era administrador de domínio, isso era um usuário comum de domínio. Que foi a primeira coisa que eu comecei a fazer ali no servidor, eu comecei a enumerar aquele servidor. Como que eu poderia fazer isso? Primeiro, eu poderia dar um comando ali no CMD, como por exemplo, system.info, para trazer informações sobre a máquina especificamente, mas no meio dessas informações aqui, a gente consegue pegar qual que é o domínio, né? Eu posso pegar aqui até qual que é o DC, né? Qual que é o domain controller. Além disso, eu poderia vir aqui dar um UMI para saber se o meu usuário que estava rodando aquela aplicação, aquele comando que estava executando através do Tomcat é um usuário de domínio, nesse caso era. Eu poderia verificar quais usuários são administradores locais nessa máquina. Eu posso ver que o meu usuário era administrador local na máquina e que o grupo domain admins era administrador local nessa máquina também. E a partir daqui eu poderia enumerar o domínio. Com o próprio comando net da Microsoft, né, que já vem todo o Windows ali, eu poderia dar o net user barra domain. Basicamente, o que esse comando ele vai fazer? Ele vai fazer chamadas RPC via SMB para o domínio e vai trazer ali para mim em todos os usuários do domínio que essa máquina estava. Então, nessa época, o que eu fazia? Eu pegava todos esses usuários aqui, eu enumerava manualmente, dessa maneira igual os dinossauros faziam aqui, eu numerava aqui, pegava a lista de todos os usuários, e a lista ficava muito bagunçada, organizar bonitinho usuário por usuário ali. Depois disso, eu enumerava ali os grupos que estavam ali dentro. Então, beleza, eu enumerei todos os grupos ali do meu AD, tentava enumerar os grupos mais, mais permissivos, né, como os próprios domains admins, netgroup, o meu, por algum motivo, voltou a funcionar. Eu poderia ver quem eram os usuários de domains admins, eu poderia ver quem estava dentro de outros grupos específicos. Então, nesse caso, eu usei apenas o net para enumerar o domínio. Nesse caso, o que eu fiz? Eu, enumerando o domínio, eu descobri quem eram os usuários de domains admins, quem eram os outros grupos administrativos, né, pegando esses grupos, olhando um por um aqui, quem estava dentro desse grupo. Eu percebi que o usuário que estava rodando ele não era administrador de domínio, porém, com essa lista de usuários que eu peguei aqui atrás, que era uma lista gigantesca, eu simplesmente fiz um ataque de password spray nessa rede. Ou seja, eu testei uma credencial em cada um dos usuários ali e eu consegui quebrar a senha de um usuário domain admin. Nessa época era muito comum, as empresas tinham os credenciais com o nome da empresa,
arroba e o ano que estava rodando ali. Isso acontece até hoje, tá? Inclusive, os últimos testes de já aconteceu com a gente conseguiu pegar. Mas nesse caso específico, um dos usuários que estavam com esse credencial padrão era um domínio de mim, e aí eu levei privilégio na rede. Então, esse foi um dos casos onde eu pude enumerar o ambiente usando o próprio NET. Além disso, uma outra forma de você enumerar é com a própria ferramenta do Windows ainda, né, da sysinternals aqui, que é o AD Explorer, que basicamente é essa aplicaçãozinha aqui bonitinha, onde você vai colocar aqui o seu domínio, o usuário e senha que você tem, e ele vai fazer consultas LDAP no AD, e ele vai trazer aqui todas as informações bonitinhas aqui do seu domínio, vai ser os grupos, os usuários, etc. E você ainda pode fazer, você pode filtrar pelo que você quiser, por exemplo, na verdade é aqui em cima. Por exemplo, eu quero que ele traga para mim todos os usuários SPN aqui. Ele vai trazer aqui para mim, eu poderia filtrar isso daqui, escolher o usuário que eu queria aqui, que no caso é o usuário de SQL, que está em algum lugar, SQL Server. E aqui ele traria todas as informações desse usuário aqui específico para mim. Ou seja, para quem já mexeu com o AD, ele parece muito com o próprio aplicativo de administração do AD, porém o AD Explorer é somente leitura. Então eu usei bastante o AD Explorer para enumerar o AD e pegar todas essas informações. Por exemplo, desse usuário aqui, L, exatamente desse, eu consigo enumerar diversas informações aqui desse usuário específico. E o caso que eu queria contar nesse ponto específico é de um ataque que a gente faz no Kerberos, né? Como eu acho que a maioria de vocês sabe, o AD, o Active Directory, o ambiente Windows, ele utiliza Kerberos. E ao utilizar Kerberos, o Kerberos ele possui algumas vulnerabilidades no próprio protocolo ali em si. Existe um ataque chamado Kerber Roast, que é o seguinte: quando você, dentro do seu domínio, você tem usuários SPN, por exemplo, esse que eu mostrei aqui, que é o usuário do SQL, que é um usuário de serviço, você, como um usuário comum, consegue solicitar tickets para o AD, que é um ticket chamado TGS, que é um ticket de serviço, e com esse ticket, o AD ele te retorna um ticket que é encriptado com o hash da senha do usuário de serviço. Em termos gerais, basicamente você solicita para o AD te entrega um ticket que foi encriptado com o hash do serviço. E se eu tenho esse ticket, eu posso fazer um brute force ali, tentar decriptar o ticket. Se eu conseguir decriptar esse ticket, eu descobri qual é a senha do usuário de serviço. Quando nós fizemos um outro encontro sobre ataques ao AD, eu explico detalhadamente um pouco esse ataque, um pouco melhor esse ataque, mas o que eu queria falar é o seguinte: através ali do AD Explorer, eu filtrei quais usuários eram usuários de serviço, usuários SPN, eu solicitei o ticket desses usuários, fiz um ataque de brute force ali dentro, eu consegui quebrar a senha de um desses usuários de serviço, e normalmente as empresas colocam usuários de serviço como usuários administradores de domínio. Então eu elevei privilégio muito rápido na rede. Foi até legal o caminho, que foi o seguinte: a empresa era uma transportadora, ela tinha um aplicativo, o aplicativo era apenas um white label, um aplicativo de Android, que ele consumia uma página web. Eu encontrei o SQL Injection na página de login dessa aplicação, eu consegui extrair os hashes dessa aplicação e eu quebrei. E alguns dos usuários que eu quebrei, os hashes dessa aplicaçãozinha, eram usuários do ambiente deles. E fazendo um scan na faixa de IP deles, eu descobri um RDS publicado para a internet, um Remote Desktop Service publicado para a internet, e com esse credencial que eu quebrei do aplicativo, eu me autentiquei no RDS e eu loguei num servidor deles lá, da infraestrutura deles, Windows. Dentro desse servidor, eu enumerei o domínio, eu vi que eles tinham poucos usuários que eram domains admins, e existia um grupo lá dentro, que era um grupo chamado, eu acho que era server admin, alguma coisa nesse estilo,
que indicava que era um grupo de usuários que eram administradores de servidores. E dentro desse grupo, tinha vários usuários de serviço, né, que eram usuários SPN. Então, o que eu fiz? Eu enumerei isso, eu fiz esse ataque do Kerberos, eu solicitei esses tickets, eu consegui quebrar a credencial de 3 desses serviços, e esses 3 serviços estavam dentro desse grupo, e esse grupo ele era administrador em vários servidores, ou praticamente todos os servidores. Com essas credenciais, eu me autentiquei nesses servidores, até que encontrei um servidor onde tinha um usuário domain admin se autenticado, eu já tinha numerado aquele usuário lá atrás, e aí eu explorei esse servidor, roubei a sessão desse servidor, esse usuário domain admin, e virei administrador de domínio ali dentro. Então, isso foi uma outra maneira, uma maneira de levar privilégio aí dentro desse domínio, enumerando, né, através do AD Explorer. Existem outras soluções também, outros tools também para enumerar. Eu vou mostrar aqui para vocês. Só um minuto, minha tela está um pouco. Eu não estou buscando lugar na minha máquina, então acho que vou voltar para o PowerPoint. Existem outras soluções, o Arthur ele vai até mostrar para vocês, por exemplo, outras tools para enumerar, como que é, por exemplo, o Bloodhound. O Bloodhound, ele é uma tool maravilhosa, o Arthur vai mostrar para a gente daqui a pouquinho, que basicamente ele tem um ingestor, que é uma subtool dele, que vai fazer essa numeração inteira que eu falei para vocês no Active Directory. Ele vai gerar vários arquivos dessa numeração. E com esses arquivos, você pega e sobe no servidor dele, e ele vai analisar esses arquivos, ele vai encontrar vulnerabilidades ali para você, e ele vai desenhar caminhos onde você pode seguir para explorar e levar privilégio no AD. E um desses exemplos é o exemplo, Arthur, você consegue compartilhar para mim o exemplo? Bloodhound. Beleza. Dá para ver? Agora, sim. Por exemplo, um dos exemplos que eu encontrei, eu estava nesse cliente, explorei esse cliente, tive o primeiro acesso ao ambiente desse cliente. Eu lembro que, na verdade, inclusive era um malware que eu tinha enviado para um dos funcionários, o funcionário caiu dentro da máquina dela. Eu consegui enumerar o domínio, e ao enumerar, eu enumerei todo o ambiente deles, peguei esses arquivos, joguei para o Bloodhound. O que o Bloodhound fez? Ele analisou todos esses arquivos para mim, e ele desenhou para mim qual era o melhor caminho para me levar privilégio no domínio. E aí, ele me mostrou um caminho muito legal. Olha só, no ambiente deles, domain users, os grupos de domain users, ou seja, todos os usuários do domínio, ele tinha uma ACL, né, uma permissão específica ali, ele tinha permissão de trocar a senha de um usuário, nesse caso eu chamei ele de alvo, que é o meu alvo ali, e esse usuário, ele tinha uma outra permissão específica, uma CL, onde ele conseguia adicionar membros dentro de um grupo de suporte, um grupo de helpdesk ali da empresa. E esse grupo de helpdesk, ele tinha permissões para trocar a senha de diversos usuários, inclusive um usuário que era o Sandman ali, que no caso ele era um usuário do domain admin. Ou seja, ele descobriu um path para mim, um caminho, sem eu precisar fazer quase nada, só enumerar ali, pegar todas aquelas informações. Ele descobriu um caminho que, através do usuário que eu estava rodando ali no momento, que era da menina que eu tinha infectado, a máquina dela, eu poderia trocar a senha de um usuário, e com esse usuário que eu troquei a senha, eu poderia me adicionar nesse grupo de suporte, e dentro desse grupo, eu poderia trocar a senha do domain admin, e eu virar domain admin do ambiente. E isso aconteceu não só uma vez, não só 2 vezes, 3 vezes, né, em que eu tive aí de experiência. Então, esse path já repetiu algumas vezes aí, eu já explorei ele algumas vezes. E é interessante porque acontece que, muitas vezes, as empresas utilizam algumas tools, algumas ferramentas para gerenciar os usuários do domínio delas. Por exemplo, para facilitar o gerenciamento de usuários. Tem uma tool bem famosa, principalmente em BH, que é o NetAdmin. O pessoal utiliza bastante o NetAdmin para administrar usuários. O que essa tool faz? Ela simplesmente começa
você quer dar permissão para um usuário para acessar tal coisa. Ela começa a aplicar as CLs, aplicar permissões em cima desses usuários. E se você não fizer isso muito bem feito, ela vai começar a aplicar várias permissões que o usuário às vezes não necessita. Então, às vezes, para você resolver um problema que está acontecendo, ou para você dar uma permissão a mais para o usuário ali, você vai usar uma tool dessa, e essa tool vai dar mais permissões que o usuário necessita. E você não vai saber disso, só se você fizer uma enumeração nesse nível, e ao você fazer uma enumeração nesse nível, você vai ver que existe esse problema. Então, se você tem um ambiente que tem muitos e muitos usuários, muitos e muitos grupos, é muito provável que você tenha problemas nesse estilo aí, que o Bloodhound apareceu. Então, essa é uma outra tool muito maravilhosa, que ela vai pegar esses dados que você numerou e vai desenhar caminhos para você atingir os seus objetivos ali. E é isso. Quer falar mais alguma coisa do Bloodhound, Arthur? Podemos avançar? Pode avançar, eu vou comentar um pouco sobre ferramentas no próximo slide também. Bom, pessoal, o César deu um overview aí de como que as coisas melhoraram, né, assim que a gente teve a introdução do Bloodhound. Deixa eu só ver por que não está atualizando o slide. O meu que ele está... Aí, tinha uma transição. Boa. Obrigado. Basicamente, sim, o ecossistema de AD, tá, pessoal, ele já foi amplamente debulhado em todos os níveis possíveis. A gente tem centenas de pesquisadores olhando para o AD o dia inteiro, criando ferramentas novas, tanto para enumerar quanto para explorar, buscando vulnerabilidades específicas, buscando misconfigurations, que às vezes tem itens que nem são vulnerabilidades considerados pelo fabricante, etc. Mas, fabricante é a Microsoft, tá? Mas nem são vulnerabilidades, mas são botões que o cara aperta, o administrador do AD, e ele aperta um botãozinho e torna o ambiente vulnerável a um caminho de ataque, a uma exploração. E a gente tem uma série de ferramentas ali, eu listei algumas bem interessantes ali que a gente costuma usar em vários testes, para poder fazer esse procedimento de enumeração de forma mais assertiva, né? Então, a gente tem ali o próprio Bloodhound, que hoje é o padrão de mercado, ele está sendo muito bem mantido pela SpecterOps, eles estão cada vez mais lançando versões novas, com novas features. Hoje ele acabou de ganhar suporte a um recurso que chama Open Graph, que basicamente agora a gente pode ingerir dados de várias fontes para dentro do Bloodhound, não só do AD. Então, às vezes, se eu tenho uma ferramenta auxiliar que lida com usuários de domínio, mas não é o próprio AD, eu posso calcular caminhos de ataque dentro dessa ferramenta e ingerir esses dados dentro do Bloodhound para que ele calcule todas essas relações ali com os dados do próprio AD. Então, hoje está bem interessante o uso aqui do Bloodhound, ele tem a versão free dele, versão community, tem muitos recursos, a versão Enterprise, né, que algumas empresas pagam, tem mais recursos ainda, para a própria empresa conseguir auditar seus problemas ali, suas vulnerabilidades e caminhos de ataque. E também a gente tem uma série de outras ferramentas que fazem a enumeração via rede, né? Então, a gente tem ferramentas que usam protocolos do próprio Windows, ali, do Active Directory, como o LDAP, RPC, SMB e por aí vai, para enumerar esses pontos que a gente falou, computadores, máquinas, GPOs, ACLs, privilégios e por aí vai. Por exemplo, um exemplo que muitas pessoas não entendem até hoje, que pode ser feito pelo AD, é quando a gente tem, por exemplo, o Active Directory integrado com o serviço de DNS, quando o serviço de DNS integrado está ativo no AD, a gente consegue obter a lista de domínios internos da empresa, só fazendo consultas LDAP no controlador de domínio da empresa. Isso para a gente é muito útil, porque você cai dentro do ambiente, você sabe que lá tem um AD, você não sabe quais outras aplicações tem lá, você não sabe quais sistemas internos, secretos ali de back-office podem ter dentro da empresa, e a gente consegue só fazer uma consulta LDAP, só precisa de um usuário válido, faço uma consulta LDAP dentro do AD, eu consigo pegar todos os domínios internos das zonas internas de DNS daquela empresa, e eu já consigo tirar screenshot de todos eles, fazer uma triagem, fazer numeração, e por aí vai. Então, isso é um ponto muito interessante que a gente consegue. E a gente tem uma série de ferramentas também que, via rede, conseguem interagir com essas portas do controlador de domínio e fazer ações de exploração também. Então, o próprio NetExec ali, por exemplo, é uma ferramenta hoje que é muito usada em vários engagements que a gente faz, que a gente vê por aí, que basicamente permite execução remota pela rede. Então, eu tendo acesso a uma porta específica ali de um ativo, de um servidor, ou do próprio controlador de domínio, eu consigo executar comandos nesse cara, desde que eu tenha privilégio para tal.
né, concedido ali a nível do domínio ou daquela máquina específica. Hoje em dia também tem outros protocolos bem interessantes que estão sendo explorados. Então, teve um pessoal recente aí que descobriu que a gente pode usar a SOAP para fazer reconhecimento de usuários, máquinas e outros itens de configuração do AD, sem usar LDAP e protocolos tradicionais. Teve um cara que fez o mesmo criador do Avalanche, que é basicamente uma alternativa do Bloodhound. Ele fez uma ferramenta que permite que a gente faça enumeração de usuários dentro do AD, sem usar o LDAP tradicional, usando uma variação da LDAP, que chama CLDAP. E todo dia o pessoal está buscando formas de enumerar. Tem como a gente enumerar alguns itens de configuração também via RPC, que é um pouco menos monitorado ali do que LDAP. Mas a história aqui é a seguinte: em muitos casos, tá, pessoal, quando a gente entra numa empresa que é mais madura, ou numa empresa que tem mais a perder, né, que já passou por uma história assim de ser explorada, né, de ter algum incidente crítico, etc., muitas dessas empresas têm ferramental muito robusto para monitorar o AD. Seja ele algo montado em casa, seja ele ferramentas de mercado que custam milhões, ferramentas de proteção de identidade, etc., etc. E é muito sensível a gente rodar ferramentas de coleta dentro desse tipo de ambiente, hoje em dia, né, em vários desses ambientes, ferramentas que fazem coleta massiva. Né? Então, quando a gente quando a gente pensa em mapear caminhos de ataque usando uma ferramenta como Bloodhound, a gente sempre vai ter que tomar muito cuidado com o ruído que a ferramenta vai gerar. Em muitos casos que a gente pegou no passado, a gente fez coletas do Bloodhound e passou 1, 2 horas, 3 horas, às vezes um dia, 2 dias, e o cliente chama a gente e falou: vocês estão enumerando aqui o nosso AD, o que está acontecendo? Aí, nesse ponto, a gente já tem domínio de mim, mas a gente alertou o cliente às vezes fica começando a tomar ações de contenção, etc., e isso atrapalha o nosso teste em alguns casos. Então, na fase de preparação de todos os testes dos últimos anos para cá, a gente sempre considera isso no momento que a gente vai fazer a enumeração. A gente sempre começa por baixo, né? E depois, em última instância, ou então quando a gente quer dar uma tacada específica, a gente usa o coletor do Bloodhound ou uma versão mais silenciosa dele para coletar esses dados em massa e ingerir dentro do Bloodhound, calcular caminhos de ataque e bolar o plano do que a gente vai fazer para levar privilégio e movimentar lateralmente. Aconteceu um teste, pessoal, que foi num grande banco, 2 anos atrás, mais ou menos, que a gente fez, né? Numa empresa que era uma principal prestadora de serviços de um grande banco público, não posso falar quem é, mas nesse caso, desse teste, a gente tinha um cenário desse, né? Que a gente tinha uma série de ferramentas de proteção, de monitoramento no ambiente, e a gente precisava enumerar, e a gente não tinha um ferramental muito bom, né? E a gente passou em várias dessas ferramentas da lista ali, por exemplo, tipo aquele LDIP, o LDAP Shell e por aí vai, para ver se tinha alguma ferramenta que permitisse que eu fizesse a numeração via rede, né? Tipo, só tendo acesso à porta do controlador de domínio, para não ter que rodar comandos dentro do servidor da empresa, e via rede e de forma abrangente, né, que a gente conseguisse enumerar o máximo de itens de configuração possível e de forma interativa também, que a gente pudesse validar esses pontos todos um depois do outro, né, sem ter que ficar rodando um monte de comandos ali para validar. Nesse ponto, eu baixei essa ferramenta, que era o LDAP Shell, quem fez ela foi um russo, chama Pavel Shlundin, e aí eu vi que ela tinha várias features para enumerar ali pelo próprio terminal, né, para a gente poder enumerar os principais pontos ali do AD e tal. Só que era uma coisa muito engessada, né? A gente tinha pontos ali que a gente precisava validar, que a gente não conseguia validar com tanta eficiência quanto a gente precisava nesse teste. Eu conversei com esse russo, contribuí com a ferramenta dele, coloquei algumas features a mais ali, mas ainda não ficou legal, ainda não estava satisfeito. E aí, nesse momento, a gente desenvolveu uma ferramenta, né, que foi o GoDep, que é essa, ele está ali embaixo. Vocês podem achar no GitHub ali, só procurar. E o GoDep, basicamente, ele é uma interface de terminal para AD, tá? Então, é uma ferramenta que a gente desenvolveu para conseguir enumerar de forma stealth, né, executando o mínimo de consultas possíveis, pontos básicos do AD. Então, a gente queria poder rodar o AD Explorer, só que no terminal e via rede, né, sem eu depender de estar rodando comandos dentro do servidor da empresa. E aí, essa ferramenta basicamente foi um esforço aí que eu venho construindo nos últimos 2 anos, basicamente, e ela é open source, qualquer um pode contribuir, ela teve uma recepção muito boa na comunidade,
foi muito bacana que muitas pessoas apareceram ali para contribuir, ela foi publicada em alguns blogs, teve pessoal que colocou, embutiu ela em algumas distros Linux aí, colocou um pacote lá no Arch Linux, no Alpine Linux, teve um cara que publicou até no Homebrew do macOS, tem suporte para todas as plataformas, e eu vou mostrar um pouquinho como que ela funciona e o que que ela consegue fazer. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui, ó. Então, basicamente, pessoal, eu tenho aqui um AD, fazer login nele aqui. A gente vai pegar o IP dele aqui, 92.168.100.102. Eu coloco o IP aqui, eu coloco o meu usuário, que é o João Couves, coloco a minha senha, password123, e o meu domínio, que é o Draco, certo? Informações que o atacante consegue pegar facilmente ali, uma vez que ele entra dentro do ambiente. Eu posso autenticar de outras formas? Posso, mas depende do insumo que eu tenho, tá? Então, hoje a ferramenta suporta todas as formas de autenticação no AD. Então, a gente pode autenticar via LDAP com certificado, que a gente pode gerar pelo ADCS, com uma hash NTLM, que a gente pode obter de dentro de uma máquina, ou com um ticket do Kerberos, que a gente pode solicitar do AD, ou obter de dentro de uma máquina, e por aí vai. Ou com usuário ISEC. E aí, basicamente, quando a gente roda, a gente conecta no AD e, e a gente tem uma interface bem similar com aquela interface do AD Explorer, só que ela é muito ágil para você como atacante, né, para enumerar, e ela não faz consultas massivas, como é o caso do Bloodhound, né, quando o cara vai fazer a coleta, ele tem que consultar todos os objetos do AD. Então aqui eu carrego só os objetos que me interessam, e a empresa, para ela, é como se eu fosse um usuário normal, mexendo na minha máquina e, por acaso, fazendo consultas no AD em background. Eu consigo explorar toda a minha árvore do AD. Eu tenho alguns ícones aqui que mostram o que é um usuário, o que é um grupo, por aí vai, o que é um computador, tem um computadorzinho. E aqui na direita eu tenho os atributos desse objeto, né? Então, na esquerda eu tenho a árvore do AD, com todos os objetos, na direita eu tenho os atributos desses objetos. Eu posso visualizar esses atributos, alguns deles eu até formato eles, coloco uma corzinha para ficar mais fácil de entender o que é, o que representa. A gente pode mudar a visualização aqui, tirar os emojis, tirar a formatação. Eu posso incluir objetos deletados também na busca. Em alguns ambientes tem esse aspecto, né, que a lixeira do AD está habilitada. Quando ela está habilitada, tendo um determinado nível de privilégio, você consegue ver objetos que já foram deletados, e talvez tenha informações interessantes nesses objetos, ou eles possam ser até recuperados da lixeira para fazer alguma exploração. Outras questões que eu posso fazer aqui, eu posso salvar todas essas informações, então qualquer uma dessas telas eu posso clicar e dar um Ctrl S, ele vai salvar um arquivo JSON com aqueles dados daqueles objetos ali que estão embaixo do lugar onde eu selecionei aqui. Isso é muito bom para a gente poder coletar alguns dados ali no início do teste, depois a gente volta e analisa esses dados de uma forma mais manual. A gente também pode fazer consultas LDAP na mão, né? Então, tem alguma coisa que eu quero buscar, mas eu tenho a consulta LDAP e eu queria poder rodar ela na mão aqui. Eu posso clicar e digitar minha consulta LDAP, então, tipo, igual a consulta que o César fez ali do AD Explorer, né? Poderia fazer uma coisa desse gênero aqui, ó. Eu pegar todos os usuários SPN, e ele traz para mim aqui a árvore com todos os usuários SPN. Eu posso inspecionar os atributos deles aqui na mão, então eu posso clicar neles aqui, ficar olhando ali qual que foi, teve a troca de senha mais antiga, para decidir quais que eu vou priorizar para explorar, e por aí vai. Posso caçar os grupos deles aqui no atributo member_of, que fala os grupos que esse usuário está dentro. Eu também posso explorar grupos por essa telinha aqui, então, tipo, eu posso clicar e colocar o domain admins, quero saber quem que são os domain admins, posso clicar em um grupo aqui e pivotar para outra busca, onde eu busco os membros daquele grupo. Então, eu consigo fazer as duas coisas, ver quem está no grupo, ou ver de quais grupos esse objeto faz parte. Né? E aí eu consigo usar essas informações ali bem rapidamente para bolar alguma estratégia. Tá? Outros aspectos que são bem legais, como eu falei, a gente consegue vincar e fazer uma busca das zonas internas que tem na empresa. Então, aqui eu tenho Draco.local, é meu domínio interno. Eu vou ter um database, que é um servidor de banco de dados, aí eu posso linkar e pegar o IP dele, que está no DNS interno. Vou ter o próprio domain controller, tem aqui o IP dele. Qualquer outro ativo
de domínio, né, qualquer outra máquina que esteja no domínio vai aparecer aqui, eu posso vir cá e carregar essas informações todas e salvar elas para eu olhar depois, e aqui eu já tenho todos os sites internos ali da empresa, isso é bem útil para a gente em vários testes. Posso fazer uma análise das GPOs também, então se eu dou um enter aqui, ele me traz todas as GPOs da empresa, ou se eu quiser saber quais GPOs que se aplicam em um usuário específico, por exemplo, né, eu posso clicar e colocar o nome do usuário, ele vai me falar quais GPOs se aplicam àquele usuário. Então, isso aqui é bem útil, até para quem mexe com AD, para administração, né, etc. Você conseguir saber quais GPOs estão se aplicando no computador ou no usuário, é bem interessante para conseguir bolar tanto caminhos de ataque quanto para bolar melhorias para o ambiente. E a questão das permissões também, né? Então, eu posso vir aqui nessa tela aqui de ACLs. Isso aqui foi muito difícil de fazer, tá, pessoal? Então, se alguém for testar a ferramenta, por favor, teste essa tela. Isso aqui é basicamente bem parecido com a tela de permissões do Windows, né? Então, quando você garante um privilégio para um usuário no seu ambiente AD, você está basicamente cadastrando permissões naquele objeto, né? Como eu falei lá no início. E a gente consegue consultar todas essas permissões aqui manualmente e ver se tem algo que dá para a gente explorar. Então, por exemplo, muitos administradores, eles colocam permissões para usuários específicos, né, que vão fazer algum serviço, etc., na raiz do domínio, né, e a raiz do domínio se dá por exemplo, aqui no meu caso, por esse distinguished name. E aqui no meu caso, por exemplo, eu tenho o grupo do admins, que tem algumas pessoinhas, se eu vier aqui, eu coloco, que eu vou mostrar aqui para a gente, né, tem algumas pessoinhas, tem a dela, o Nick, o João, o Joninho, o Marcelo. Mas se eu olhar a raiz do meu domínio, eu tenho um cara aqui, é o Solomon Pacheco, que ele não é domínio de mim, mas ele tem uma permissão na raiz do domínio dizendo que ele tem controle total sobre todos os objetos daquele domínio. Então ele tem um privilégio bem similar ao domínio de mim, ele conseguiria executar vários desses caminhos de ataque. Se eu rodasse o Bloodhound, ele provavelmente faria uma setinha do Solomon para algum lugar para chegar no domínio de mim. E eu conseguiria explorar isso aqui de forma stealth, fazendo o mínimo de consultas necessárias. Do CodeUp, eu acho que é isso, eu não vou passar demais. Quem quiser, tiver interesse de ver a ferramenta, tem uma wiki aqui na ferramenta, no GitHub, vocês podem abrir e ver tudo que ela consegue fazer. Aqui eu falei só de pontos de enumeração, mas a gente tem várias ações de modificação também que podem ser feitas. Então, posso mudar membros dos grupos, posso trocar a senha de usuários, eu posso deletar objetos, posso deletar o domínio inteiro, se eu quiser, só por essa telinha aqui. Consigo mover objetos de um lugar para o outro, mover para uma U que tem uma GPO mais favorável, algo do gênero. Então, dado que você tem privilégios com aquele usuário que você usou, você consegue fazer muitas ações interessantes aqui. Até alterar registros DNS no DNS integrado do AD, a gente consegue com algum nível ali. Então, é bem interessante. Tudo isso usando o protocolo LDAP, tá? E aí, para aqueles que têm alguma ferramenta de Identity Protection, né, vocês já devem ter visto muitos alertas relativos a LDAP. LDAP hoje, querendo ou não, tá, pessoal, muito manejado, né? Então, a gente tem várias detecções baseadas em consultas LDAP, tá? Então, as ferramentas, elas fazem consultas LDAPs, vem os caras lá da CrowdStrike, eles veem qual consulta que a ferramenta faz e colocam lá no Identity Protection, que toda vez que for feita aquela consulta é para gerar um alerta de severidade alta que tem alguém enumerando o ambiente. Alguns anos atrás, né, na verdade, 5 meses atrás, esse pessoal aqui veio na Black Hat, né, o Asabi e o Daniel Bohannon, que é o nome deles, e eles apresentaram uma pesquisa que chama Maldaptive. Quem quiser ver depois desse vídeo aqui, é muito interessante essa apresentação, onde eles apresentaram formas de você modificar suas consultas LDAP de forma que você não prejudique o funcionamento da consulta, mas que ela fique ofuscada para que uma ferramenta de Identity Protection tenha dificuldade de entender o que ela é, de gerar um alerta baseado nisso. Só que esse pessoal, na época que eles soltaram essa pesquisa, eles não soltaram uma ferramenta para fazer isso, eles só contaram como funciona e não fizeram uma ferramenta para poder fazer essas ofuscações. E um tempo atrás a gente estava em algum teste que a gente estava pensando mais sobre isso, né, porque a gente estava passando muita raiva com a Identity Protection, e a gente resolveu fazer uma ferramenta para aplicar essa pesquisa aqui que esse pessoal apresentou no Black Hat. Então, basicamente, a gente fez uma ferramenta que chama LDAPX, e essa ferramenta ela é um proxy de LDAP. Então, o que ele faz? Ele pega
ele escuta numa porta, você sobe essa ferramenta aqui, e a partir dessa ferramenta, você pode rodar qualquer outra ferramenta para se conectar nessa porta local, onde o LWX está escutando, e ele vai aplicar middlewares de ofuscação, ele vai aplicar essas técnicas de ofuscação que foram apresentadas na talk da Black Hat, todas as técnicas que eles apresentaram e mais algumas que eu descobri, eu implementei nessa ferramenta, mas ela pode ser estendida, é open source, quem quiser pode fazer qualquer outra técnica nova aí de ofuscação. E ela serve para você ofuscar todo o tráfego de LDAP de qualquer ferramenta de enumeração ou de exploração para dentro do AD. Então, as consultas elas entram aqui normais, elas passam por middlewares de ofuscação que o usuário configurou, e elas vão para o domain controller ofuscadas, e o cara lá do outro lado tem alguma dificuldade de entender. Não vou explicar muito a fundo, tem lá no README da ferramenta, a gente tem detalhado quais são essas técnicas que estão implementadas, etc. Mas eu vou fazer uma demo aqui rapidamente, só para a gente ver como é que isso funciona na prática. Então, eu vou fazer a mesma conexão aqui que eu fiz antes, só que com o Wireshark aberto dentro do servidor. Eu vou ativar aqui vou fazer um filtro aqui pelo protocolo LDAP e vou rodar o Godap. Nisso que eu rodo o Godap, a gente já vê as consultas que o Godap faz. Então, ele conectou, fez um bind request, basicamente autenticando ali no AD, e fez algumas search requests. Ele fez 3 search requests. Vocês rodarem lá o Bloodhound, vocês vão ver que aqui vai aparecer 2.000 search requests, porque dependendo do ambiente, ele vai fazer um barulho muito forte, e isso talvez gere muitos alertas ali na ferramenta de Identity Protection. E aqui a gente tem o conteúdo dessa search request, que tem basicamente 3 campos principais. Tem a base, que é a partir de qual caminho no AD que é para buscar aqueles objetos. Você tem alguns atributinhos ali da pesquisa. Você tem o filtro, e quais atributos você está pedindo daqueles objetos. Então, eu estou pedindo que ele busque os objetos que batem nesse filtro LDAP, dentro desse escopo aqui, e eu peço para ele me retornar o atributo naming context desses objetos que ele buscar. Isso é uma consulta normal, sem nenhuma ofuscação. Se a gente for fazer uma demonstração com o LWX, a gente vai basicamente pegar esse exemplo aqui da minha doc, tá? Basicamente, aqui eu defino quais ofuscações que eu quero habilitar. Eu posso alterar todos esses parâmetros aqui para colocar ofuscações diferentes. Cada letra é um método de ofuscação que eu aplico naquele campo. Então, aqui eu tenho métodos de ofuscação aplicados no filtro, que é esse campo que está aqui, no menos F. No menos A, eu tenho métodos de ofuscação aplicados nos atributos, que eu estou requisitando. E no menos B, eu tenho métodos de ofuscação aplicados no base DN, que é esse escopo que está aqui em cima. Esse base object que está aqui em cima. Então, como é que a gente faz para rodar esse cara? Basicamente, eu vou definir o meu alvo, né? Então, eu vou definir aqui quem é meu controlador de domínio, para onde é que ele vai encaminhar as requisições. Eu vou definir quais as minhas ofuscações que eu quero que ele aplique assim que o tráfego sair de dentro do LWX. Eu vou fechar esse Godap aqui e liguei ele aqui. Quando eu ligo ele, meu proxy está ouvindo no meu localhost porta 389 e ele vai encaminhar todas as consultas para esse controlador de domínio que está aqui. Então, a gente vai conectar, só que agora, ao invés de conectar, a gente vai conectar no 127.0.0.1, que é o LWX, e vai encaminhar para o nosso alvo real. Eu vou fechar isso aqui, vou reiniciar a consulta aqui do Wireshark, e a gente conecta novamente. Vocês estão vendo que todos os resultados apareceram normalmente, eu consigo explorar a ferramenta normalmente. Então, qualquer ferramenta que eu rodar aqui por dentro do LWX vai fazer suas queries, suas consultas ali dentro do controlador de domínio da forma normal. Só que, se a gente for olhar aqui nos logs do LWX, a gente tem a consulta que ele recebeu, aos campos aqui, ó, a base, o filtro e os atributos. E a gente tem a versão ofuscada da consulta, que é o que foi para o controlador de domínio de fato. Então, a gente recebe aqui essa base, esse filtro e esses atributos. Do lado aqui do Wireshark, né, que é o que a ferramenta lá vai ver, né, o Identity Protection lá, de qualquer vendor vai estar instalado nos controladores de domínio, vai ver esse tráfego da mesma forma que está aqui. Ele vai enxergar exatamente a mesma coisa que está ali na minha telinha do LWX. Então, ao invés de ver uma consulta, o cara consultou todos os objetos que estavam dentro do container da OU tal, ele vai ver essa consulta aqui, que não quer dizer muita coisa, né? São muitas coisas aleatórias ali,
combinadas e ele vai ter alguma dificuldade de decodificar esse conteúdo e interpretar a consulta não ofuscada. E aí tem N métodos da gente combinar essas ofuscações para montar ofuscações que funcionam melhor para uma ferramenta, melhor para outra. A gente não tem acesso a todas essas ferramentas, então a gente não sabe quais ofuscações são melhores, por isso que a ferramenta é open source, que algum dia alguém pode descobrir isso para a gente. Mas é uma prova de conceito que a gente consegue fazer isso de forma estruturada para qualquer ferramenta que seja baseada em LDAP. E no futuro, talvez a gente consiga para outros exemplos, né, de enumerações aí que o pessoal faz hoje com outros protocolos. Outra coisa que a gente pode fazer aqui também é ver as estatísticas, né? Isso ajuda muito a gente a desenvolver ferramentas de offensive, né? Para a gente ver quais ferramentas estão sendo mais barulhentas do que outras, né? Então, eu consigo ver aqui tudo que passou pelo meu proxy. Então, eu tive 10 search requests, uma bind request, que foi para autenticar, vários resultados que vieram, né? Um bind response, mostrando que eu autentiquei com sucesso. Se eu rodar o Bloodhound aqui, Bloodhound de Python, por dentro do LWX, vocês vão ver que aqui vai aparecer 2.000 search requests, 5.000 resultados, então qualquer ferramenta eu consigo profilar ela também usando esse tipo de ferramenta. E até se você for uma pessoa configurando uma ferramenta de Identity Protection, você consegue rodar ferramentas de offensive por dentro do LWX para ver quais consultas elas fazem e criar regras específicas para detectar aquele tipo de consulta. Tá? Então, isso pode ser usado pelos dois lados da moeda. É basicamente isso, pessoal. E eu falei muito sobre questão de buscas, né? Mas esse tipo de ferramenta também pode ser usado para outras ações de LDAP, tá? Eu não vou fazer aqui porque é mais sensível, talvez eu acabe é, travando alguma coisa, porque assim, ofuscar uma consulta é algo sem problemas, né? A ferramenta vai só consultar. Se a ofuscação não funcionar direito, não acontece nada. Mas eu descobri também uma coisa que eles não detalharam na pesquisa original, que você também pode ofuscar os mesmos campos de qualquer requisição LDAP de modificação. Então, você vai mudar a senha de um usuário, mudar algum atributo do AD, deletar um objeto. Todas essas requisições que podem ser feitas de modificação via LDAP também podem ser ofuscadas com técnicas bem similares. E no LDAPX a gente tem essas features, só não está tão bem explorado ainda quanto a questão dos pacotes de busca, né, de search queries. Arthur, uma parada prática, assim, teve alguns testes que nós fomos detectados, porque nós começamos a tentar enumerar grupos privilegiados, o Identity Protection do cara estava monitorando todas as consultas que iriam para esse grupo privilegiado. Era apenas isso. Com a sua tool, eu bypassaria isso, correto? Exato, exato. Existem algumas ferramentas, tá, pessoal? Eu não vou falar da CrowdStrike, mas a gente tem alguns spoilers aí que tem ferramentas que elas têm detecções específicas para consultas ofuscadas. Tem algumas que usam machine learning para detectar consultas que saem do padrão, etc., que gera muito falso positivo. Mas não é uma ciência exata e nunca vai ser pela natureza do problema. Então, o Defender, por exemplo, como ele é do próprio Windows, né, os caras que criaram ali a implementação do Windows de LDAP, ele faz uma normalização das consultas, ele reverte várias dessas ofuscações. Só que algumas ofuscações, elas não são fáceis de reverter, não é um para um. Então, você não consegue descobrir a consulta exata que o cara estava tentando fazer e qual resultado ele queria obter com aquela consulta. Então, já existem consultas que o pessoal flaga muito, né, que quando são feitas, que a gente consegue fazer a mesma consulta de 200 formas diferentes e não tem como você olhar para a consulta ofuscada e entender o que o cara queria obter com aquela consulta. Então, no melhor dos casos, ele vai ter que detectar aquilo por anomalia de machine learning ou alguma técnica do gênero, e aí vai ser muito difícil de ser uma detecção assertiva, né? Porque o cara que vai ter que julgar vai ser o cara do SOC, para entender se aquilo é suspeito ou não. Muitas vezes ele vai olhar para a consulta, vai ver que está estranho, e vai só, não sei o que é isso, deixa para lá. Então, é um tipo de técnica muito interessante. Fechou. Legal, legal, Thiago. Agora, pessoal, por fim, vamos falar um pouco sobre boas práticas e recomendações, né? Uma prática, boa prática ali principal, né, no caso, seria você implementar de alguma forma alguma solução dessa de Identity Protection ali, seja Defender for Identity,
ou alguma outra ali, caso você tenha um bug, ou caso você gostaria de implementar. Uma outra coisa que eu gosto de fazer bastante, eu acho interessante fazer, é criar honeypots dentro do ambiente, que a gente chama de decoys, né? Por exemplo, você cria ali algum grupo específico, algum usuário específico e atribui, entre aspas, vulnerabilidades, né, para aqueles objetos ali, e você monitora especificamente aqueles usuários ou aqueles objetos que você criou ali. E quando o atacante utilizar aquilo ou tentar enumerar aquilo especificamente, ele gera um alerta para você. E você sabe que no seu ambiente, na sua rede, ninguém vai chamar esse decoy, esse honeypot. Então, se você tem aquilo e o atacante enumerou aquele, alguém enumerou aquele objeto, você sabe que é um atacante, não é um usuário comum que está mexendo ali na sua rede. Aplicar políticas de proteção de senhas, no geral, isso são recomendações gerais, né, de AD, como tem escrito ali embaixo, que é, por exemplo, aplicar políticas de senhas, né, políticas de proteção de senhas, por exemplo, você configurar proteções que não seja apenas letra maiúscula, minúscula, números e símbolos, mas que também você proteja que o seu usuário não crie senhas com palavras, né, relacionadas à empresa ou ao negócio da empresa, ou que ele não use credenciais vazados. Aplicar soluções do Labs, da Microsoft ali, onde todos os usuários administradores locais serão uma senha diferente ali. Aplicar sempre o princípio de menor privilégio, né, no seu ambiente, ou seja, tentar restringir o máximo possível ali o seu AD. Por exemplo, você tem um domain admin, mas eu não quero que meus domains admins loguem em todas as máquinas, eu não quero que meu domain admin faça replicação do AD, então eu vou lhe restringindo, né, essas CLs que ele tem ali, igual, por exemplo, remover as CLs sensíveis. Outro ponto específico para enumeração de AD, você pode restringir a leitura de objetos sensíveis via CL. Você pode criar uma CL específica ou remover uma CL específica ali, por exemplo, os domain users ou grupo específico de usuários, ele não pode ler esse objeto aqui, ou esse grupo de domains admins. Ele não pode ver esse outro tipo de grupo aqui. Então você remove, né, essas ACLs, essas permissões. Né? Ou você cria, na verdade, as ACLs para não permitir que o usuário comum ele consiga enumerar aquilo ali. É uma segurança por obscuridade? Sim, mas dificulta o atacante ali a chegar. Monitorar as consultas de picos de uso do LDAP também, LDAP também, por exemplo, se você não tem uma solução ali de identity, talvez o seu firewall você consiga colocar no seu firewall ali para ele numerar, para ele analisar as consultas de LDAP e ver se tem um pico ali, pô, tá acontecendo um pico que normalmente não acontece. Tá, isso pode ser um ataque, isso pode ser alguém ali enumerando. Mais alguma coisa, Arthur? Se você deixa falar? Não, eu só queria comentar, né, que assim, esses pontos aí parecem básicos para algumas pessoas, né, mas assim, é aquele negócio que é o básico que, bem feito, resolve muito, sabe? É igual bom senso, assim, todo mundo acha que tem, mas assim, no fim das contas, a gente sempre acha os que não, né? Então, assim, muitos desses pontos assim, são chave, né? E a gente pega o tempo todo em ambientes que a gente já testou, a gente já reportou, e a gente acha, às vezes, a gente às vezes tem o ponto 2 ali, 3 que a gente acha no primeiro teste, no segundo teste a gente não acha ele, mas acha o 4. Não estava antes. Então, é o tipo de coisa que a gente sempre está encontrando. E a gente não vê as empresas hoje desenvolvendo técnicas, né, para corrigir esses problemas, né? Então, por exemplo, o caso que eu acho muito interessante, que a gente estava até falando, né, é o caso de ACLs de deny explícito. Da mesma forma que você tem um administrador que fica ali o tempo todo dando allow, criando regras de allow nos objetos da AD, um administrador pode muito bem criar um deny explícito na raiz do domínio para alguns tipos de ações, ou numa URL específica que seja mais sensível, ou num objeto específico que seja mais sensível, para colocar um deny explícito para dificultar a vida do atacante, né? E o deny explícito é muito útil no contexto da AD, porque ele sempre toma precedência sobre qualquer regra de allow que venha depois, em qualquer objeto que você aplique. Então, hoje é uma ferramenta que não é tão usada, mas se for bem aplicada, né, bem desenhada, ela pode prevenir muitos desses casos de enumeração. Outra questão também que não é muito usado, eu vou até compartilhar um artigo aqui, que é um artigo da SpectreOps,
é o uso de SACLs, né? Basicamente, tem como a gente configurar um tipo diferente de ACL nos nossos objetos para detectar quando esse objeto é enumerado, né, ou quando alguma ação específica é tentada sobre esse objeto. E se você configura essa ACL, o Windows passa a gerar naquele controlador de domínio um evento com um ID específico falando que alguém encostou naquele objeto. E esse evento pode ser coletado pelo CIEM, pode ser gerado alerta em cima disso e tal. E hoje em dia, quase nenhuma empresa que a gente conhece usa a SACL para tentar detectar alguns desses aspectos. Então, tem uma série de oportunidades aí que a gente sempre vê, né? E em muitos casos a gente volta atrás em passos básicos. Então, como eu comentei lá atrás, a gente tinha a questão da confiança entre domínios. Uma empresa que a gente testou faz uns 2 anos também, ela tinha um caso que a gente caiu em um domínio e a gente conseguiu alguns domínios admins desse domínio, e a gente não sabia como obter privilégio nos outros domínios que tinham confiança, né, com o domínio principal. E quando a gente foi ver, a gente testou a senha dos mesmos domínios admins do primeiro domínio em todos os outros 6 domínios, e a gente conseguiu virar domínio admin nos outros 6 domínios, porque as senhas eram copiadas, eles copiavam o objeto do usuário do domínio 1 para o usuário do domínio 2, e aí acontecia que muitos domínios admins tinham a mesma senha em todos os domínios. Então, esse tipo de falha no AD é cada vez mais frequente, e a gente tem que ter um time dedicado, de fato, para ficar auditando isso, ou um parceiro, né, com o Pacific, etc., para ficar auditando e o tempo inteiro, né, tentando identificar qual é a coisa nova que está surgindo. Até porque todo mês tem um CVE novo na Microsoft, todo mês está tendo um CVE crítico diferente no AD, ou componentes do AD, e, e é muito difícil todas as empresas estarem sempre aplicando as recomendações, porque nem todas são resolvíveis via patch. Algumas exigem configuração manual, etc. Nem sempre a organização tá ciente disso. Então, é isso que eu queria comentar, pessoal. Boa, cara. Pessoal, é isso. Então, a ideia de hoje era mais passar um pouco sobre enumeração. Vocês viram que só etapa de enumeração tem muitas coisas, e às vezes você vai pegar uma dessas tools, uma dessas técnicas, só isso já daria uma sessão de um webinar específico. Então, nós tivemos que dar uma resumida, passar um pouco mais rápido sobre algumas coisas aí. Então, a ideia é mostrar para vocês um pouco disso que nós fazemos aqui no nosso dia a dia e tentar ajudar vocês de alguma forma. Teremos os próximos aí, nos próximos vamos falar sobre alguns ataques específicos, ou mesmo de alguma tool específica, de uma técnica específica, seja de AD ou de alguma outra coisa. E é isso. Alguém teria alguma pergunta? Podemos encerrar. Vai lá, Tosati. Então, ali, sobre a questão ali da numeração, foi mencionado ali que tem essa questão de ruído, de alerta, né? Que é um ponto ali que, com ferramentas ali envolvendo o Bloodhound, acaba sendo detectado mais fácil devido à grande quantidade de consultas. Aí, para isso, você acaba utilizando uma outra ferramenta, por exemplo, o GoDep, que você faz consultas mais específicas que geram menos ruído. Só que, para isso, as ferramentas vão lá e colocam uma detecção daquela consulta específica. Aí eu queria entender alguma questão de algumas ideias de como poder numerar sem ser detectado tão fácil, para não perder o acesso ali de forma fácil, que normalmente é um acesso que é demorado para conseguir. Né? Basicamente, assim, várias ferramentas, né? Você tem que ter awareness de quais consultas ela está fazendo, tá? O LWX pode auxiliar nisso. Você pode rodar ela em um ambiente de lab para ver quais consultas aquela ferramenta está fazendo. E você mesmo pode dar uma olhada ali se aquela consulta existe algum nexo de um usuário real que está realizando aquela consulta ou não. Sabe? Um exemplo dessa consulta dos FPNs, do Cedar, essa consulta nunca é realizada no ambiente comum. Nenhuma ferramenta nunca vai lá e pesquisa quais são todos os usuários que têm SPN definido. E você consegue discernir isso olhando para qual consulta aquela ferramenta faz, ou no código-fonte, ou rodando no ambiente de lab ali pelo LWX e vendo. Já outras consultas, tipo, liste todos os objetos do domínio. Você pode imaginar que isso é comum, assim, sabe? Quando você tem uma máquina que está ali no domínio e o cara abre ali talvez algum painel do Windows, ele mesmo vai fazer em background a consulta de quais usuários estão no domínio. Então, dá para você ter uma noção de quais consultas são mais sensíveis ou menos, sabe? Eu dei o exemplo, por exemplo, de enumerar o DNS integrado do AD. O DNS integrado do AD é uma coisa que, geralmente, as máquinas elas não consultam todos os domínios internos da empresa, né? Então, se você tem uma consulta que vai exatamente naquele lugar ali do AD essa, onde tem essa lista de zonas e os registros DNS que tem nelas, quanto mais específico for a consulta,
mais provável é que alguma ferramenta pode já ter incluído ela na blacklist ali. Se alguém fizer, é para pegar, entendeu? Então, isso é muito interessante. Inclusive, a consulta mais básica de todas, que é que enumera todos os objetos do AD, a maior parte das ferramentas de Identity Protection ficam bem bravas com essa consulta, só que tem 200 formas de você construir ela de um jeito diferente, que não tem como saber que aquela consulta vai pegar todos os objetos do AD. Então, assim, basicamente, tendo awareness sobre quais consultas a sua ferramenta está fazendo, você consegue selecionar algumas ali para ofuscar ou alterar. Às vezes você pode alterar na própria ferramenta ou pode fazer via código ali com o uso do LWX. É mais ou menos isso. Entendi. Valeu. Então, beleza, pessoal. Eu acho que Tinha mais uma mão levantada, não tinha não. Acho que o David a levantou pessoa a mão. foi bater a mão, e foi bater palma e clicou em levantar a mão. Tá bom. Boa. Boa. Eu acho que por fim aqui, eu acho que os meninos já falaram isso várias vezes, só para finalizar, temos a Pacific News, né? Se alguém quiser falar rapidinho. Murilo. Então, posso falar. Boa noite, gente. Só comentando rapidamente sobre a Pacific News, toda semana a gente publica 2 edições que, se vocês fizerem o cadastro ali, vai chegar direto no e-mail de vocês, com as principais notícias assim, do mundo de cibersegurança, destaques que aconteceram pelo mundo, patches, aplicações que foram corrigidas em algum momento, vulnerabilidades, CVEs, e a gente sempre tenta fazer um destaque para as coisas que vão implicar mais no dia a dia de vocês, né? Então, fica o convite para vocês acompanharem ali o conteúdo e ficarem por dentro das informações. Boa, valeu. Valeu, então, pessoal. Valeu, pessoal. Boa noite para vocês e até a próxima, hein? Valeu. Valeu, pessoal. Até mais.